herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda vida, todo poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber. Nada mais nos resistirá, maior é o que está em nós, cante comigo, do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Vocês, maior em nós do que o que está. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém, graças a Deus. Quando a dor permanece na vida, quando a tribulação não se vai, quando é grande e profunda a ferida, quando a muralha à frente não cai, sei que posso olhar muito além da questão, elevar os meus olhos e acreditar. Lá no alto então verei meu Senhor, que vitória me dará. Vejo que a tempestade aproxima, ventos ferozes da escuridão. Ergo os meus olhos adiante e acima, sigo na paz que sucede a visão. Sei que posso olhar muito além da questão, elevar os meus olhos e acreditar. Lá no alto então verei meu Senhor, que vitória me dará. Jesus me dará. Jesus me dará. Jesus me dará. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, boa noite. Que a paz de Cristo seja sobre todos os irmãos. Nós estamos aqui transmitindo esta live em virtude dessa situação toda de pandemia. E é verdade que nós gostaríamos de estar juntos lá na igreja, mas nós precisamos obedecer, nós precisamos praticar, não é, as orientações dos nossos governantes, dos profissionais de saúde. A igreja precisa dar esse exemplo de participação. Deixa eu dizer uma coisa importante. Eu gostaria que você compartilhasse esta live com seus amigos, para que mais pessoas possam assistir e participar aqui com a gente, cantar e também receber a palavra de Deus, tá bom? Faça isso, compartilhe, para que um número maior de pessoas participe. Bom, então nós temos esse tempo de culto dessa noite, de oração. A nossa igreja, ela cancelou todas as atividades. Nós não estamos tendo atividades na nossa igreja, cumprindo as orientações e as determinações. Inclusive, nós tivemos
um decreto municipal, número 30, artigo 6º, falando sobre a recomendação de que igrejas elas não abrissem as suas portas e orientassem os seus fiéis, os seus membros a participarem em casa. É o que nós estamos fazendo agora. Nós continuamos igreja e assim que pudermos, é claro que nós vamos estar juntos novamente, né? A gente vai ficar com saudade uns dos outros, aquele ambiente gostoso de abraço, de beijo, enfim, com toda certeza Deus vai abençoar, Deus vai nos livrar dessa situação toda, para que muito breve a gente possa estar juntos novamente. Mas esse tempo é de oração. Nossa terça-feira é uma terça-feira de oração e a gente precisa clamar ao Senhor para que Deus tenha misericórdia de nossa nação, de nosso povo, para que Deus tenha misericórdia das nações. Precisamos orar pelos nossos governantes para que sejam sábios nesse momento, tomando as decisões corretas, prudentes. Precisamos orar pelos profissionais de saúde, pessoas que estão na linha de frente dessa pandemia, cuidando das pessoas. Precisamos orar pelas suas vidas, pelas suas famílias. Precisamos orar pelos trabalhadores, pelas pessoas no seu trabalho, no seu emprego, tendo essa dificuldade toda, num risco, numa ameaça de desemprego. Enfim, nós precisamos orar por essas pessoas e por todos aqueles que realmente dependem do seu trabalho, do seu emprego e, enfim, do seu salário. Precisamos orar pelos governantes, precisamos orar pelos comerciantes, pelos empresários. Imagina o comércio fechado, a atividade econômica ela diminuindo. Isso causa muita dificuldade para os empresários, para os comerciantes nesse país já em dificuldades econômicas. Nós precisamos orar por eles, precisamos orar pelos policiais, precisamos orar pelos bombeiros, enfim, todo profissional que está atuando nesse momento. Nós precisamos orar, irmãos. Nós precisamos orar acima de tudo, porque Deus, Ele é o Senhor que governa. E certamente essas coisas acontecem e trazem para nós reflexão, trazem para nós confrontação, e a oportunidade é que traga para nós uma restauração, um recomeço. Repensar a vida, repensar nossas prioridades, repensar a nossa espiritualidade, repensar e confessar os nossos pecados. A gente vai falar um pouquinho sobre isso ainda hoje. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe tantos quantos estão participando desta live, deste momento. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por esta noite e agradecemos a oportunidade que nós temos de falar agora aos nossos irmãos, à tua igreja e a tantas pessoas amadas do Senhor, a tantos filhos e filhas do Senhor, falar a tua palavra tão somente. Oramos e intercedemos por cada um, para que a tua bênção, a tua palavra chegue aos seus ouvidos, aos seus corações, e a Deus possa ali operar transformação, fortalecimento de suas vidas, que a tua palavra que conforta e que consola possa chegar a essas pessoas. Nós, ó Deus, oramos pelo nosso país, pela nossa nação, agora sendo, ó Deus, atingida, assolada por essa pandemia, pelo vírus. Ó Jesus, tem misericórdia de nosso povo, já tão sofrido. Ó Deus, tem misericórdia de nossas vidas, livrando, poupando, ó Deus, a cada um de nós, as nossas crianças, os nossos idosos. Ah, Jesus, tem misericórdia de nosso povo. Pedimos que seja este tempo, ó Pai, também de recomeço, de restauração, de arrependimento, para que as pessoas se voltem ao Senhor, busquem ao Senhor. E a Tua palavra nos garante, a Tua palavra nos ensina de que Tu és o Deus que abraça, que acolhe, que recebe a todos aqueles que Te buscam
quando te buscam de coração, quando te buscam, ó Deus, com sinceridade, encontram o Senhor. Que esta seja, ó Deus, a nossa disposição. Nós oramos, pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Livro do profeta Isaías, capítulo 63. Cante comigo. O Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados e enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a livrar todos os cativos, compartilhar a palavra do Senhor, e nós já temos 100 pessoas, não é? Assistindo aí, mais de 100, e se contar aqueles que estão do lado, eu imagino que nós tenhamos aí um bom número de pessoas assistindo, mas isso é muito bom, e graças a Deus por isso. E volto a pedir a você que compartilhe, para que nós tenhamos esse tempo de meditação da palavra do Senhor. Então, queridos, nós vamos ler o texto que está aí sendo bastante lido, bastante utilizado nesse momento, e ele está sendo repetido, utilizado
ministrado, porque de fato ele tem tudo a ver com esse momento, tudo a ver com esse momento. Tá corretíssimo de a gente ler, dar atenção e praticar o que esse texto diz. O texto do segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 7, versículos 11 ao 15. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículos de 11 ao 15. Você pode acompanhar essa leitura. A aliança do Senhor com Salomão. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Nós estamos, irmãos, em uma noite de oração. É clamor a Deus. Nesse momento, mobilização do cristão em oração. Este aqui era um momento semelhante. A casa do Senhor já havia sido consagrada. Algo maravilhoso aconteceu, porque quando Salomão acabou de orar, diz aqui no início do capítulo 7, que nós não lemos, que a glória do Senhor encheu o templo, de modo que os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor havia enchido o templo. E só abrindo aqui uma observação, é neste texto que nós fizemos aquela canção, Pai de Luz, não é? Adoração, rosto em terra e louvor, glória do Senhor, inspirado nesse capítulo 7 de Salomão, de 2 Crônicas, em que Salomão, tendo acabado de orar, o fogo do céu consumiu o holocausto, o sacrifício, como uma evidência inequívoca de que Deus estava ali, aprovando aquele lugar, não só para a sua habitação, na verdade era para a habitação do cristão e do cristão, do crente, ter o seu relacionamento com Deus. Mas veja que, assim que Salomão acabou, ele prosperou. Quando toda a cerimônia terminou, de consagração, de inauguração daquele templo, quando toda a solenidade terminou, Salomão, ele continuou a sua vida, e diz o versículo 12 que de noite apareceu o Senhor a Salomão, dizendo: Salomão, eu ouvi a tua oração, escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício, ou seja, onde os humanos, seres humanos, onde os servos de Deus estariam para oferecer sacrifício a Deus. Aí vem então uma palavra absolutamente extraordinária e profunda do Senhor, que é uma palavra de orientação, de advertência para nós ainda hoje. Você sabe que a palavra de Deus é viva, é poderosa, ela é eterna. E ela fez sentido nos tempos bíblicos, no tempo de Salomão, no tempo de Isaías, no tempo de Paulo, e a palavra viva continua aqui conosco, a falar ao nosso coração. Deus disse a Salomão o seguinte: Salomão, se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, agora veja, ou se enviar a peste entre meu povo,
se vocês perceberem as calamidades, vocês perceberem que a vida, a terra, ela está alterada, situações, circunstâncias diferentes, difíceis estão acontecendo, prestem atenção nisso. É uma oportunidade, é um tempo de contrição, de humildade, de arrependimento. É o que Deus vai dizer no versículo 14. Olha, se essas coisas acontecerem, se não houver chuva, se houver praga, se houver peste, se houver confusão, se houver calamidades, desastres, colapsos, prestem atenção. E aí Deus diz assim, olha, se o meu povo, o povo que se chama pelo meu nome, servos de Deus, se o meu povo se humilhar, orar, me buscar. Irmãos, o que Deus está dizendo aqui é muito importante para nós. Entender o que Deus está dizendo. Humilhação tem a ver com prostração, é nos prostrarmos diante dele. Esta humilhação tem a ver com a nossa consciência, com a nossa confissão de que nós somos pequenos demais, fracos demais, nós somos incapazes, incompetentes para resolver essas situações. A oração, mas veja que a oração aqui é mais do que a oração pessoal, a oração individual. Deus está falando para o seu povo, Deus está falando de uma oração comunitária. Deus está falando do povo que se reúne para orar por uma mesma situação, para orar com o mesmo objetivo. Deus está falando de mobilização do seu povo para a oração. Deus está falando de buscar a Ele, buscar ao Senhor para tudo. Prioridade é buscar a Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Esse tempo de oração aqui é um tempo de humilhação, é um tempo de busca, mas também é um tempo de confissão de pecado. Também é um tempo de arrependimento e confissão de pecado. Mas pastor, que pecados são esses? É claro que são os pecados pessoais, é o meu, é o seu. Mas a gente pode pensar em pecados do povo, da população, pecados da nação. A gente pode falar aqui sobre, por exemplo, o pecado da negligência. Que negligência é essa, pastor? A negligência, como, por exemplo, com o meio ambiente. A nossa negligência com o meio ambiente. A nossa omissão como cidadãos que somos em participar do cuidado da cidade, em participar e ter uma voz importante, e por que não dizer profética. A gente pode falar dos nossos pecados, a gente pode falar da corrupção. Que isso, pastor? Mas nós não somos corruptos, é verdade. Mas é famoso entre nós o jeitinho brasileiro, por exemplo. É a nossa omissão, a gente se abstém de participar da vida comunitária, da cidade, a nossa cidadania. A gente se abstém de cobrar aos nossos governantes, aos nossos políticos, que governem com justiça, com honestidade. A nossa omissão com a limpeza, com os projetos para a cidade,
a nossa omissão para com as pessoas mais humildes, que precisam de um alimento, que não têm o que comer agora. Meus irmãos, eu estou me incluindo nisso. Não estou falando só para vocês, eu me incluo. A nossa indiferença com os que sofrem são os pecados da nação. E muito mais a gente poderia falar nesse momento. Mas o que Deus está dizendo aqui é que nós, como povo de Deus, e nós, como nação, precisamos nos converter dos nossos maus caminhos. É confissão. Esse é o nosso tempo de nos mobilizarmos para a oração, pedindo misericórdia de Deus, que nos livre de um vírus, que nos livre das consequências desse vírus, que são muitas. A saúde, a economia do país e muito mais. Mas precisa desse tempo de arrependimento e de confissão. É o que Deus coloca aqui. O que é que Deus vai fazer? A partir dessa oração, Deus vai ouvir. Deus vai perdoar os pecados. E Deus vai sarar a terra. Glória a Deus, aleluia. Deus vai ouvir, Deus vai escutar. O Senhor vai perdoar os pecados. E o Senhor vai sarar a terra. Glória a Deus por isso. O ouvir de Deus é o dar atenção ao nosso clamor. Ele recebe, Ele acolhe. Perdoar os pecados, só Ele pode. Só Deus perdoa os pecados. E sara a terra. Sarar a terra é com Ele também, porque Ele é poderoso para isso. Sarar a nossa terra. Isso é o ideal para nós. O Senhor completa dizendo assim: estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Que coisa maravilhosa! O nosso Deus de olhos abertos e de ouvidos atentos à nossa oração, a oração de um povo mobilizado, um povo humilde, um povo que busca, um povo santo. Deus escuta a nossa oração. Então percebam que esta nossa oração é uma oração capaz de mudar não só a nossa vida, mas é a oração capaz de mudar a nossa nação, para que a gente possa viver uma vida justa, honesta, tenhamos prosperidade econômica, tenhamos equidade, tenhamos igualdade social. Nós somos o país mais desigual do mundo. Para que a gente tenha essa possibilidade, esta vida, esta realidade em que a riqueza do país ela é equilibrada, ela é distribuída para todos. Deus está dizendo aqui que nós precisamos orar. Vamos orar, irmãos. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Jesus, nós na Tua presença estamos, ó Deus. A Tua palavra ela é tão forte. A Tua palavra ela é tão profunda. Ela é tão impactante. A Tua palavra ela é tão poderosa. Nos ensina a respeito do Senhor. Nos ensina a respeito dos Teus atributos, da Tua grandeza, do Teu poder, Senhor, de trazer sobre nós confrontação, trazer sobre nós, ó Deus, juízo, mas através dele, do juízo, da disciplina, trazer para nós restauração. Nós
agora nesse momento, todos nós, todos aqueles que estão participando desse programa, dessa transmissão, mesmo longe, nós estamos unidos numa só oração. Ó Deus, confessando diante de Ti o nosso pecado, o pecado da omissão, o pecado da indiferença, o pecado da negligência. Tantas vezes participamos de situações irregulares. Tantas vezes, ó Deus, nós simplesmente nos recusamos, Pai, a ajudar. Tantas situações que já se tornaram normais, ó Deus, para nós. Mas não são. A pobreza não é normal. A miséria não é normal, Senhor. A corrupção não pode ser normal. Nós nos levantamos e oramos, confessamos o nosso pecado diante de Ti. Nos humilhamos diante do Senhor. E reconhecemos, Pai, a nossa incompetência, a nossa fraqueza diante de um vírus que traz, ó Deus, à nossa nação, traz ao mundo tanta apreensão, tanta confusão, doença, morte, mais pobreza, Deus, mais crise. A Tua palavra nos ensina de que o Senhor é o Deus que ouve a nossa oração e a nossa confissão é o que estamos fazendo agora. Vem sobre a nossa nação, vem sobre nós. Escuta a nossa oração, Jesus. Perdoa o nosso pecado e sara a nossa terra. Por amor do Teu nome, Senhor, sara a nossa terra. Cuida, Deus, de cada família, levando ali a Tua bênção, a Tua proteção. Cuida, Senhor Deus, das famílias, de nossa nação. Age, ó Deus, no coração, na mente de cada governante, para que sejam sábios. Abençoa, fortalece, protege os profissionais de saúde. Ó Deus, cuida, Deus, e abençoa os comerciantes, os empresários. Abençoa, Deus, as Tuas igrejas, os pastores, os obreiros, para que sejam usados pelo Senhor na Tua palavra, a palavra de consolação, a palavra de conforto. Nós pedimos que a Tua bênção seja sobre todo o Teu povo, sobre toda a Tua nação, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Eu quero cantar mais uma canção para a gente terminar. E diz assim, Jeremias 33, 3: Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e coisas ocultas que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Vamos continuar clamando ao nosso Deus. Invoca-me e te responderei, anunciar-te coisas grandes ocultas que não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Invoca-me e te responderei, anunciar-te coisas grandes ocultas que não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Israel. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, nós estamos quase já encerrando essa transmissão. Eu quero dizer a todos os que nos assistem nesse momento que a nossa igreja ela permanecerá fechada. Na próxima quinta-feira nós teremos o nosso projeto, o Meu Bairro para Cristo, e cada família vai realizar o seu estudo em sua casa, ok? Nós vamos divulgar o estudo, o esboço para o estudo, para que cada família
participe, estude esse esboço em sua casa. Então nós vamos ter o nosso Meu Bairro para Cristo em cada família, em cada lar, em cada casa, tá bom? Deus abençoe a todos os irmãos. Nós vamos continuar orando. Não se esqueça disso. Permaneça orando, intercedendo pelos nossos irmãos, pelas igrejas, intercedendo pelo nosso povo, todo o povo, por toda a nossa nação, para que Deus possa trazer restauração em um tempo para o nosso povo de mais humildade, de mais busca do próprio Deus. Esse é o nosso desejo. Muito bem, eu não sei se todos sabem, não é? Mas para quem não sabe, eu sou o pastor Deisiel, eu sou pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Venda das Pedras. Um abraço a todos, Deus abençoe. Muito obrigado pela sua paciência e pela sua participação. Que Deus abençoe a sua vida.